Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Farias e eu estou aqui para poder conversar com vocês um pouco a respeito de crises. Tenho recebido algumas mensagens, algumas perguntas de algumas pessoas que me conhecem, outras que estão nos meus canais de redes sociais, até mesmo baseado no conteúdo do meu livro, Seja Senhor do Seu Destino. Então, não dá para a gente definir uma resposta objetiva a respeito de crise e trazer soluções para pessoas variáveis, né? Cada pessoa tem uma história, cada uma tem a sua realidade. É preciso análise, é preciso criar uma estrutura, né? Planejamento para que então a gente tome determinadas decisões. Mas existem algumas possibilidades que nos ajudam a compreender melhor as nossas crises. Por exemplo, eu considero que existem dois tipos de crises, tá? Dois tipos de crises: a crise de ideias e as crises de estruturas. O que seriam as crises de ideias? As crises de ideias são aqueles momentos onde a gente investiu tempo, investiu recursos em uma determinada atividade, mas a gente vê essas atividades morrendo porque elas não conseguem se desenvolver mais. A gente fica estressado, a gente fica angustiado porque a gente não quer que o nosso projeto morra, mas acontece que a gente parou no tempo. Então a gente percebe que a gente precisa mudar. E o problema não é mudar, o problema é não ter ideias para mudar. E quando isso acontece, você entra dentro de um limbo e você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais para onde ir, e a sua primeira alternativa é desistir de tudo. É o que muita gente faz, infelizmente. A segunda crise é a crise de estruturas. O que seria isso? Você tem a ideia, você tem projetos, você sabe aonde você quer chegar, mas você não tem uma estrutura que torne a sua ideia efetiva, realizada. Exemplo, a gente pode de repente perceber dentro de um casamento onde uma pessoa ela aprendeu algo, se desenvolveu, cresceu. Então, a partir daqueles novos processos cognitivos, ela começou a elaborar muitos sonhos para a sua vida. Só que o seu parceiro ou a sua parceira não aprendeu a mesma coisa que você, não desenvolveu da mesma forma que você. Aí o que acontece? Você quer caminhar, você quer avançar, mas você não tem estrutura para isso. Você não tem capital, você não tem apoio, você não tem alguém que te ajude a avançar junto com você. Por exemplo, um outro exemplo é: você tem uma ideia de um projeto, você tem a ideia de um negócio e você quer colocar isso para frente, mas você não tem pessoas que somem com você, você não tem pessoas que abracem a visão que você está abraçando, e com isso você não consegue colocar o seu plano de ação de forma efetiva, de maneira eficaz e eficiente. As pessoas entram num limbo de angústia, de sofrimento, porque elas simplesmente desistem, e elas acham que inclusive as suas ideias, que aquilo que elas tiveram, aquilo que elas geraram era uma coisa improdutiva, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes nos falta estrutura ou nos falta ideias. Espero que tenha respondido as perguntas e que nós possamos trabalhar cada vez mais para construir aquilo que Deus colocou na nossa vida e construir também o nosso futuro, baseado em inovações, baseado numa estrutura de mudanças e transformações. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para as pessoas é que a gente precisa continuar aprendendo. Na verdade, a gente precisa aprender a aprender, porque quando a gente aprende, as nossas ideias e a nossa vida sempre continua caminhando. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.